Bora lá. Então, bora lá então, meninos. Então, olha, hoje nós vamos começar pelo romantismo no Brasil, tá bom? O que rolou, o que foi importante nesse período. Lembrando vocês, alguns detalhes importantes. É um período muito importante, foi um período longo, né? E ao contrário dessa questão que nós temos, dessa visão hoje existe mesmo a conotação, a pessoa romântica, sonhadora, sentimental, tem uma relação com tudo que aconteceu aqui no romantismo, mas se nós pudéssemos assim traduzir o sentimento do romantismo, se nós pudéssemos traduzir o que foi o romantismo, né? Qual o sentimento que guiou esse período, foi a rebeldia. Então, o romantismo, na verdade, foi a negação. O jovem romântico era pessimista. Ele negava o tempo que ele vivia. Ele negava o fracasso da época que ele via, né? Então, nós temos como características desse romantismo, de um modo geral, subjetivismo, então, uma visão pessoal, uma visão própria do mundo. O egocentrismo, eu tenho os sentimentos, as impressões estão todos ao redor da minha dor, da minha visão, do meu sofrimento, do meu amor, da minha vida, né? Um pessimismo que no Brasil vai ficar mais latente na segunda geração, mas eles eram pessimistas. A semana passada nós lemos alguns trechos do Sofrimento do Jovem Werther, e se lembra, né, Milena, alguns trechos, algumas visões da vida que eles passam, né, bem pessimistas. Existia a presença do cristianismo, porque era uma literatura burguesa, e dentre os princípios da burguesia estava a questão do cristianismo, né? Se você é bom, se você é legal, se você é de uma boa família, então você é cristão. Então, existia esse predomínio. Nós temos a questão também da morte, a presença da morte, que vai ser muito comum para eles, né? E aí eu expliquei para vocês que foram épocas muito difíceis, e que, na verdade, essa questão da morte vinha primeiro pelo sentimento de tédio que eles vão sentir, ela aparece pela onda de suicídio, né, que vai acometer principalmente a Europa, no surgimento do romantismo, e porque eles viviam, né, com a tuberculose. Então, houve um surto de tuberculose no século XVIII já, e não existia a penicilina, eles não tinham como tratar. Então, estar com tuberculose significava estar entregue à morte, à própria sorte, né? Então, eles viam muitos amigos morrendo, vítimas da tuberculose, e eram jovens. Quem viveu esse romantismo, quem fez essa literatura, quem viveu esse momento, eram jovenzinhos, eram os estudantes, eram os intelectuais, eram os que iam para a boemia, né? Então, eles foram as principais vítimas da tuberculose, e eles eram altamente contaminados, e eles tinham uma vida bastante comprometedora, então eles ficavam mais vulneráveis ainda, e eles morriam muito, né? Essa questão de conviver com a morte e o sentimento pessimista que veio principalmente depois da Revolução Francesa, né? Em que houve aquele fracasso dos ideais da Revolução Francesa, esses jovens do romantismo encontraram uma Europa devastada, uma Europa sem esperanças, e uma Europa que, ao mesmo tempo, estava entregue à evolução da Revolução Industrial, surgimento do proletariado, quase chegando lá, isso vai acontecer daqui a pouquinho, mas já existia a coisificação
do homem, eles começam a viver o capital, né, a força do dinheiro. Então, tudo isso influencia aí a falta também de perspectivas, porque normalmente esses jovens viviam de rendas. Então, tudo isso embaralhado, somado e subtraído, ou eles viviam com a morte, que eles perdiam as pessoas, os amigos, ou eles entravam em tédio, talvez a nossa depressão atualmente, e era muito comum o suicídio, né? No romantismo, também nós vamos ter características como a idealização da mulher e o sentimento nacionalista. E aí começa o que nos interessa para a aula de hoje. O sentimento nacionalista, lá na Europa, eles vão retomar o passado medieval. Eles vão construir, eles vão reconstruir a imagem do cavaleiro das cruzadas, o cavaleiro medieval, né? O bambambam, o fortão, o cheirosão, o bonitão, o que defendia os fracos e os oprimidos, né? Idealização, vejam que eu estou falando da idealização, porque na verdade eles viviam um mundo violento, né? Eles lutavam, eles invadiam as vilas no mundo árabe, onde eles estavam. Então, eles não tinham nada de tão legal assim, né? Mas existiu no romantismo, obviamente, esse afastamento do tempo é muito importante para que se possa idealizar uma época e criar estereótipos dessa época. Então, eles buscavam esse passado cheio de glórias aí, o passado medieval. Enquanto isso, aqui no Brasil, esse sentimento nacionalista vai se espelhar de outro jeito. O que mais que eu tinha que lembrar vocês? Então, é a idealização do amor, o nacionalismo, idealização do amor e idealização da morte. Eu não tenho... A realidade era muito dura para esses jovens românticos, então eles não... Muito dura, não consigo viver nessa realidade. Ou eu estou muito feliz, ou eu tenho como saída qualquer forma de escapismo. No caso, a morte. Os sonhos, e existia também uma coisa que eu não comentei com vocês. Além da morte, existia uma outra forma de escapismo, a loucura, tá? Os devaneios, a loucura. Isso é o romantismo de um modo geral. Então, quando nós chegamos aqui no Brasil, o romantismo data aqui no Brasil de quase 36 anos depois, 40 anos, acho que bate em 40 anos, depois do início do romantismo em Portugal, desculpem, na Europa, tá? Ele vem depois. E ele vai encontrar um outro contexto histórico, obviamente. Nós estamos aqui, ó, em 1836, que eles marcam como início, certo? Olha o que nós estamos vivendo. Em 1822, o que rolou aqui no Brasil? A independência, não foi? Então, em 1822, nós tivemos a independência do Brasil. Então, ó, começa o sentimento nacional, mas de nacionalismo. Nós já estamos aqui no século XIX, não se esqueçam, 1836, século XIX. A obra que marca o início, né, o marco aqui, lá na Europa nós temos o Sofrimento do Jovem Werther. Aqui nós vamos ter Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves Magalhães, que vai ser também um autor indianista. O que acontece aqui no Brasil? Quando ele chega aqui, quando esse romantismo chega, nós estávamos vindo de um movimento arcadista, como eles também na Europa, ideias iluministas, como também rolou na Europa, mas nós temos aqui um movimento na colônia. Então, todas as colônias europeias estavam no movimento de libertação, né, de uma luta nacionalista, e não foi diferente aqui no Brasil. Então, nós estávamos na boca da nossa independência. Família real também já tinha chegado aqui e trouxe, né, a vida acadêmica, a corte passa a ter essa vida da intelectualidade. A burguesia tem poder. Quem está no poder, quem tem a burguesia. O ambiente da corte, o ambiente urbano, Rio de Janeiro. Tudo acontecia ali no Rio, tá?
Então, é nesse ambiente que nós estamos chegando para viver o romantismo. Num primeiro momento, lá na Europa, esse romantismo já foi intenso, já trouxe essa negatividade, já trouxe essa coisa da morte e desse pessimismo em relação à vida, logo de cara, tá? Aqui no Brasil, ele vai chegar com uma cor diferente. Ele vai chegar num tom diferente. Nós vamos ter, nessa primeira geração, obras que nós vamos chamar de romance romântico, que são os da primeira geração, mas que são os urbanos, os que têm como ambiente a corte, aquela história de amor adocicada, aquela coisa da mocinha, do mocinho, todo mundo bonitinho, todo mundo cheirosinho, e um finalzinho feliz. E nós vamos ter ainda nesse momento as obras indianistas, tá? Então, na verdade, embora nós tenhamos essa divisão em 3 gerações, é importante nós falarmos também do romance romântico, que eu vou falar para vocês. Mas no primeiro momento, né, nós percebemos no desenvolvimento, no desenrolar do romantismo, 3 gerações. A gente fala de 3 gerações. São 3 momentos importantes. A geração indianista, ou a primeira geração, a segunda geração, conhecida como os ultrarromânticos, e a terceira geração, conhecida como os condoreiros, tá? O condoreirismo. Então, bora lá. Nossa Senhora, era para mudar. Mudou. O que nós temos aqui com o indianismo, tá? O que é esse indianismo? Esse indianismo, na verdade, vai ser um reflexo do sentimento nacionalista. Esse indianismo vem desse sentimento nacionalista lá da Europa. Quando a gente chega aqui no Brasil, esse afastamento, porque, como eu disse para vocês, é importante esse afastamento para que eu possa idealizar. Fica difícil idealizar o que está ali, ó, na cara. Então, eu vou buscar um passado glorioso. Quando nós voltamos para esse passado glorioso, para valorizar a figura nacional, um herói nacional, nós não temos essa Idade Média. Nós temos a figura do índio, antes da colonização, ou no período da colonização. Então, essa geração indianista é aquela geração de escritores que vai voltar, tá? Deixa eu escrever o nome de vocês aqui, peraí. Ela vai lá para trás buscar o nosso passado, tá? E ela encontra o índio. Então, essa geração ela vai resgatar a figura do índio como o herói nacional. Então, ela vai trazer, esse índio vai ser protagonista dessas histórias. Mas o que acontece? Nós estamos em pleno século XIX. Então, esse índio que vem como herói, como aquele que é incorruptível, como aquele que tem essa essência do homem bravo, do homem corajoso, até aí tudo bem, eles são mesmo, né? Guerreiros. Só que eles fazem eu vou chamar de uma releitura, eles implementam, eles adequam, eles moldam esse índio, esse guerreiro, com as características do homem europeu, dentro dos moldes europeus, tá? O nosso nacionalismo, né? Esse índio, então, vem com os moldes europeus, ele vai representar esse passado glorioso. Essa figura do bom selvagem é lá do iluminismo, com Rousseau, mas aqui eu coloquei para lembrar esse homem dócil, esse homem que, apesar de guerreiro, quando em contato com o homem branco, como a gente vai ver em Iracema, ele é dócil, ele gosta desse homem branco, ele gosta desse colonizador em alguns momentos, né? Então, eles buscam esse passado de glória. Ok, no índio. Existe aqui um detalhe.
nós estamos no momento, essa busca desse índio é uma busca do sentimento nacionalista. Nessa época aqui, nós vamos ter um nacionalismo ufanista, tá? O que é esse nacionalismo ufanista? É o nacionalismo de idealização. Se nós compararmos na nossa literatura, nós vamos ter pinceladas diferentes de nacionalismo, de busca da identidade da nossa literatura, em momentos diferentes, com características diferentes. Quando eu venho aqui, ó, eu parto dessa primeira geração romântica, esse indianismo que aparece aqui é um indianismo ufanista. Como? Assim. Esse índio é perfeito, é maravilhoso, ele representa o herói nacional. Beleza. Existe o quê? A descrição da terra, da natureza. É um paraíso tropical. Eu vou descrever essa terra como a mais linda. As águas mais molhadas, o verde mais verde, o vento mais ventado, o céu mais céu. Então, tudo vai ser idolatrado. Esse nacionalismo ufanista não tem uma visão crítica. Então tá tudo lindo, tudo perfeito. Tá? Moramos no país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza. Então isso aqui, eu tenho esse nacionalismo na primeira geração. Se nós andarmos 2 passinhos para trás, embora ainda não com o tom de uma literatura genuinamente brasileira, no arcadismo nós já vamos ter um sentimento nacionalista que falava da independência, falava da liberdade. Lembra das cartas chilenas? Né? Acho que é só a mim que estava nessa aula que falou das cartas chilenas que eram críticas ao governador de Minas Gerais. Se eu ando ainda dentro, vou voltar. Voltei para o romantismo. No romantismo, lá na terceira geração, o sentimento nacionalista vai ser outro. Não vai ter mais essa pinta de ufanismo, tá? Ele vai falar das mazelas do Brasil, como nós vamos ver. Passou aqui, ó, o romantismo, vem o realismo. Se eu chegar lá no simbolismo pré-modernismo, eu tenho uma literatura nacionalista, um sentimento nacionalista diferente. Eu vou falar das mazelas, eu vou falar dos preconceitos, eu vou falar dos problemas, eu vou falar. As obras vão citar tudo isso. A hora que eu chegar lá no pré-modernismo, eu vou ter obras como Canudos, que fala daquele massacre, do massacre que teria ficado em surdina se não fossem as anotações do Euclides da Cunha. Não é? Eu tenho as obras de Lima Barreto, que vão mostrar o preconceito. Aliás, a vida de Lima Barreto mostra o preconceito que o brasileiro já tinha contra o negro e contra o mestiço, contra os descendentes africanos. Quando eu chego lá no modernismo, na primeira geração, vou ter uma busca ao nacionalismo diferente de novo. É exagerado. Ele vai buscar o estilo, ele vai buscar a cara da nossa cultura. Quando eu vou para essa segunda geração do modernismo, já é diferente. Eu já vou aqui, ó, já vou mostrar o que acontece aqui para o Brasil, no Nordeste. Ei, olha o que acontece aqui, esse homem sertanejo precisa ser mostrado, olha essa seca aqui, olha o que está acontecendo, né? Então, lá no pré-modernismo, Canaã, pô, Canaã, os caras, Graça Aranha fala da colonização do Sul, com preconceito, os alemães, com o preconceito que eles tinham contra os brasileiros, contra a gente que estava lá. Então, essa forma, isso é importante a gente entender, que as coisas vão mudando, né? Eu tenho um contexto, eu vivo um contexto, os autores vivem esse contexto, eles vão enxergar essa realidade também, né? Outras gerações vão trazer outras contribuições. Mas nesse primeiro momento, esse nacionalismo é ufanista, é da cor do Brasil. E aí esse índio entra nesse meio para ser o herói nacional. E não existe aqui
nessa obra indianista, as questões mais, aquelas questões mais, vou chamar de pesadinhas, tá? Por enquanto, do romantismo, que é aquela questão da morte, o pessimismo, blá, 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 blá. Quem que eu tenho aqui como autores do indianismo brasileiro? José de Alencar, com a obra O Guarani, Iracema, Ubirajara. Gonçalves Dias, José de Alencar é na prosa, tá, gente? Confesso para vocês que eu gosto mais das minhas folhinhas em Word, que dá para eu ir Aqui eu fui fazer assim, ó, mas eu não tô muito feliz que eu não tô podendo arriscar muita coisa aqui, não. Aí, olha, aqui eu tenho José de Alencar, mas ele é na prosa. Gonçalves Dias, poemas, tá? Eu tenho Ijuca Pirama, Os Timbiras e a Canção do Tamoio. E Gonçalves de Magalhães, lá com o Suspiro Poéticos e Saudade, ele também escreveu, também foi um autor indianista, com a Confederação dos Tamoios e os indígenas do Brasil perante a história, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós não vamos começar nada, nós vamos voltar numa questão aqui. Será que eu consigo voltar, gente? Espera aí. Na verdade, travou meu negócio. Eita, nós. Mas vocês estão aí, né? Na verdade, o que eu quero falar para vocês? Primeiro nós vamos falar sobre. Eu preciso dar uma pincelada aqui. Nessa obra da Ijuca Pirama, Gonçalves Dias, tá? Esse poema, sim, ele traz o índio como o herói nacional, mas ele já constrói um índio, desculpem a confusão aqui, ele já, vixe, gente, abri até um aplicativo aqui. Ele constrói a figura de um índio, mas ele traz mais as características, tá? Desse índio. Então, nós temos aqui, quero falar desse poema aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá. Em Ijuca Pirama, aparece, na verdade, um lado mais heróico. O Pirama, o Ijuca Pirama, é um índio, ele estava na selva, a história, né? Ele estava no meio da mata, no meio da selva, ele entra num combate com uma tribo inimiga e ele é ferido e ele é aprisionado pelos inimigos. E existe um ritual, existia um ritual entre as tribos brasileiras, né, de antropofagia, que os índios, né, a tribo vencedora de uma batalha, ela poderia comer, devorar a carne dos guerreiros. Quando esses guerreiros eram bravos, eram heróis, eles podiam devorar partes do corpo desse guerreiro, porque eles acreditavam que, e era uma honra para quem estava sendo, né, quem ia ser devorado, um prisioneiro, porque eles acreditavam que toda a coragem, toda a força daquele guerreiro se transferiria para eles, através da antropofagia. Então, o Ijuca Pirama era um guerreiro temido, ele era filho do chefe da tribo dele, ele era temido, ele era bravo, ele era famosão, e ele foi preso, ele foi capturado pelos índios, pelos inimigos. E ele seria morto, né? E aí eles tinham, alguns tinham direito a comer a parte do coração, pela coragem, outros a perna pela força, enfim, existiu esse ritual, e isso aparece, né? Isso foi importante porque retrata mesmo alguns costumes
dos nossos índios, das tribos que aqui estavam, que aqui viviam. E no enredo, na história, o pai do Ijuca-Pirama estava muito velho e ele prisioneiro, ele pede clemência para a tribo, porque o pai dele estaria numa situação difícil e estaria perdido na selva, ele estava preocupado com esse pai, ele pede clemência para voltar para cuidar do pai. E a tribo inimiga fica pé da vida. Meu, a gente tá pensando que você é o Ijuca Pirama, você vem fazer chorandinho aqui por causa do papai. Me poupe, né? Eles libertam ele. Por quê? Porque para eles também não é. Não, nós queremos um guerreiro. Então ele volta. Ele é liberto pela tribo e ele volta. Quando ele chega na tribo dele, papai, 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 o pai, o que você está fazendo aqui, jovem e bravo guerreiro? Então, a tribo do Juca-Pirama, do Ijuca-Pirama, também, já vem esse running aqui, renega ele. E o pai também, tá? Então, ele é rejeitado pelos inimigos e rejeitado pela tribo. Quando ele fez algo que ele achou que seria o melhor para todo mundo. Ele é tido como covarde. No final, existe uma outra batalha e ele se entrega a essa batalha. Ele parte em direção aos inimigos e ele morre nas mãos dos inimigos, como um bravo guerreiro. Então, esse poema é bem bacana. Eu gosto eu confesso para vocês que eu não sou uma grande leitora de poemas. Eu gosto mais do texto narrativo, do texto em prosa. Mas eu gosto dele porque do indianismo ele é um dos que mais que mostra assim esse lado mais da antropofagia, dos costumes, né? Eu gosto bastante disso. E aí nós vamos aqui. Aqui era um vídeo que eu tinha posto para vocês, mas não rola esse vídeo. Nós vamos começar, eu trouxe para vocês alguns trechos, algumas coisas que nós precisamos fazer. É importante nós olharmos para uma das obras mais importantes do indianismo, que é Iracema. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler. A leitura desse livro, a história é muito legal, mas a leitura, como tem uma linguagem mais uma linguagem da época, obviamente, mas é muito descritiva, uma linguagem mais rebuscada, que a gente chama, né? A linguagem fica distante, então, às vezes, a gente não consegue enxergar a narrativa, a trama direito, ela acaba se perdendo ali por causa dos detalhes, tá? Mas a história de Iracema, meu Deus, é uma história de traição, uma história de traição, uma história de guerra, uma história de sangue, de morte, de batalha, né? Então, é uma história muito bacana e nós vamos ver alguns trechos, tá? Até aí tudo bem, gente? Tá todo mundo vivo aí? Posso seguir a vida aqui? Tudo certo? Deixa eu ver como é que vocês estão. Quando eu falo... Então, tá bom, olha... a Gi e a Luana, fazia tempo que vocês não iam me ver, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Iracema. Vamos começar por aqui, tá? Onde está esse nacionalismo aqui, esse sentimento nacionalista? O nome Iracema é o que a gente chama de anagrama. Ele dentro, não é exatamente na mesma ordem, mas dentro do nome Iracema, olha o que nós temos. América. Dentro do nome Iracema, eu tenho o nome América, tá? Iracema é a história, na verdade, de uma jovem índia. Ela era filha do pajé. E ela
era considerada a guardiã da árvore Jurema. Ela era responsável pelo licor de Jurema. Pela tribo, pelos costumes da tribo, do povo dela, ela era filha do pajé e ela não poderia ter contato com um homem, né? Assim que ela, não é que ela não poderia, se ela perdesse esse contato, desculpem, se ela perdesse a virgindade, eu estava pensando numa coisa, falei outra. Se ela se entregasse a um guerreiro, quando ela se entregasse a um guerreiro, ela ia perder esse poder. Ela era destituída dessa questão de elaborar esse licor de Jurema. O que era esse licor de Jurema? Na verdade, era um líquido, né, um licor feito com a folha da árvore Jurema, isso é verdadeiro, tá? A árvore e a bebida. E é uma bebida alucinógena. Ela era servida num ritual para os guerreiros, em rituais religiosos, principalmente para os guerreiros, uma noite antes das batalhas, tá? Era uma bebida também dada ao guerreiro que estava sofrendo, os guerreiros que estavam feridos, foram feridos em campos de batalha, quando eles sofriam a dor, então só ela poderia manipular, ela ia lá no santuário onde estava a árvore, ela poderia manipular essa bebida, fazer essa bebida, e ela é que dava para esse guerreiro. Os guerreiros entravam realmente em transe espiritual, vamos chamar assim, e isso era importante, ela era consideradíssima na tribo. Além de tudo, ela era filha do pajé. Então, de um lado, nós temos esse elemento, que além de ser o elemento indígena, o elemento feminino, porque a obra romântica, a obra do romantismo, idealizava a figura da mulher. Então, esse elemento feminino, idealizado, virgem, pura, né, que toca, é responsável pela manipulação de um líquido, de uma bebida que está ligada à religiosidade. Beleza. Então, de um lado, nós temos a Iracema, com o elemento, o pai dela é o pajé da tribo. O pajé, vocês lembram, o feiticeiro, né? O curandeiro, o responsável ali pelas curas. Do outro lado, nós temos Martim. Quem é Martim? Um europeu. É um europeu, obviamente um português, teria vindo para cá e ele convive com a tribo inimiga da Iracema. Ele teria ficado, ele escolheu ficar. Ele foi ferido, ele foi cuidado ali pela tribo inimiga, mas ele ficou nessas terras e os irmãos europeus, os irmãos brancos, os homens valentes foram embora e ele entra nessa tribo e ele passa a viver ali como um deles, ele foi recebido como um deles. Então, ele é o elemento europeu. Em algum momento, nós vamos ter esse guerreiro europeu junto com a Iracema. Então, aqui se dá essa fusão, e aqui tem outras questões, tá? Com esse Martim, mas nesse primeiro momento já começa a ter essa questão, né? Ele vai representar, esse casal representa a fusão do elemento europeu com o elemento indígena, com o índio, né? Ele também, por sua vez, é amigo do chefe da tribo, guerreiro da tribo inimiga da Iracema, e é amigo irmão, ele tem um pacto de sangue com o irmão desse guerreiro. Então, eles são absolutamente fiéis uns aos outros. E desse lado, nós temos a Iracema com uma obrigação com toda a tribo dela. Então, tá bom. Então, já começa aí o conflito, né? O problema da trama. Mas vamos ver como funcionava um pouquinho essa linguagem deles aqui. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta.
Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha, embebida no arco, partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Bom, esse trecho, na verdade, não sei se dá, acho que dá para perceber, é o momento que o Martim encontra a Iracema. Então, ela está, sesta é aquela dormindinha, ela estava ali, tomou o banhinho dela, estava relaxando, ela e o pai